Olá a todos, professor Washington com mais uma dica aqui no Pingos da História. E a minha dica de hoje será sobre a China, né, pessoal? E alerta aos senhoras e os senhores que eu não sou especialista em China e a minha proposta é sempre trabalhar assim com dicas rápidas e curtas, né, sobre temas históricos, tá bom? E a China hoje, né, está muito presente na economia mundial, está presente aí na política internacional e vou dar algumas dicas sobre a China, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos lá. Então, sem delongas, né, a história da China é muito extensa, são 5.000 anos de história, tá? E aí começamos com a fase pré-dinástica, né? Nesse momento a China ainda era organizada em tribo, a sociedade chinesa era organizada em tribos. A gente fala tribos clânicas porque os membros tinham grau de parentesco, tá? E nesse período o poder era ocupado por líderes que eram escolhidos por mérito, né? Eles não eram escolhidos porque eles eram pessoas sagradas. Geralmente porque as tribos acreditavam que esse indivíduo tinha alguma habilidade, era uma pessoa mais inteligente ou tinha feito algo importante, tá? Isso começou a mudar quando foi elevado à posição de poder o senhor Yu. Essa figura que vocês estão vendo é uma representação do Yu. É claro que isso é imaginário, né? Yu, na verdade, ele foi um engenheiro que resolveu um problema lá na sua região, que era o problema das cheias do Rio Amarelo, que quando isso acontecia, trazia muito danos para a região, principalmente nas áreas agricultáveis. E aí ele, trabalhando incansavelmente, com muita inteligência, criou um sistema de drenagem associado às barragens e resolveu esse problema. Por conta disso, ele ganhou um prestígio e foi escolhido para ser um novo líder ali da sua tribo, né? Ou das tribos que o elegeram. E ele conseguiu, eu não sei como, pessoal, fazer seu filho, chamado Qi, né? O seu sucessor. Com isso, ele iniciou então a fase dinástica, ou seja, a China tornou-se uma monarquia e o Qi foi o primeiro rei, né, vamos dizer assim, da China, começando então a fase dinástica. E a fase dinástica começou então com a dinastia Xia, que vai de 2070 a.C. até 1600 a.C. Depois outra dinastia vai assumir, tá, pessoal? Existiram mais de 20 dinastias, né? Então não dá para falar de toda a dinastia, né? O último imperador chinês, o último rei da China foi esse aí, o imperador Puyi, né? Ele, na verdade, ele nem governou, porque ele nasceu em 1906, já no século XX, e em 1911 teve a revolução que acabou com a monarquia na China e implantou a república. Se ele nasceu em 1906, em 1911 ele devia ter uns 5 anos. Então, na prática, ele nunca governou e ele vivia até fora da realidade, porque ele vivia enclausurado, né, na cidade proibida, como eles falavam lá. E aí, quando ele ficou adulto, ele foi para Manchúria, que os japoneses dominaram a região, rebatizaram de Manchukuo, e ele foi um imperador fantoche. Mas, futuramente, falarei um pouco sobre esse imperador, e até digo para vocês que tem um filme legal, dirigido pelo diretor italiano Bernardo Bertolucci, é um filme da década de 80, 1987, se não me falha a memória, que conta a história desse personagem que é bastante interessante, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso, apenas uma introdução sobre o tema, né? E no próximo vídeo eu vou falar sobre um período bastante traumático, bastante triste para a história chinesa, que será sobre o que os chineses chamaram de século de humilhação, né? É o período em que a China sofreu o domínio de várias potências estrangeiras no século XIX. Falarei isso no próximo vídeo. Por enquanto aqui nós fizemos essa pequena introdução. Espero que vocês tenham gostado, espero que possa ter sido de alguma utilidade para vocês. Valeu, fui, tchau e até a próxima!